Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro. O mês de fevereiro já está quase acabando, a semana já está acabando e é um prazer receber cada um de vocês que está entrando aqui para participar do Today, esse nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Um grande prazer receber cada um de vocês. Deixa eu ver quem está aqui comigo. A psicóloga Cíntia Maciel Silva conosco, a Iva Amiga, Biltimania Tatuapé, Vilma Vieira, Ariane Borges, legal. Carmen Massa conosco também, Aldeir Nove, Tânia Araújo, Ellen Marielle, Lucy Safira, bacana. Muito bom, pessoal. Elza Rodete, Ana Lúcia conosco também. Quem mais? Vamos ver aqui. Elbert Figueiredo, Aurita, Catiana Braga. Legal. Deixa eu ver. Adriana Vieira, Ana Alicia Neves Bueno, Elonai Cardoso, bacana. Elonai faz uma pergunta aqui, ó. Bom dia, posso dar vitamina C de 500 mg para o Derek? Não, Elonai, é um valor muito alto. Esse valor a gente dá para crianças com uma idade já mais avançadinha. Então, para o Derek teria que ser uma dose menorzinha. Tem algumas que são até em gotinhas, né? Que é mais interessante. Elza Rodete, bom dia, a partir de Portugal. Fiquei sabendo que Portugal está tudo fechado aí, né, Elza? Uma amiga minha estava falando isso e a coisa não está fácil aí também não, né? Adriana Vieira, Emília Aoyagui, do Japão. Então estamos com gente aqui. Não, a Emília não é do Japão? Não me lembro agora. Tem uma aluna nossa que é do Japão e agora eu confundi. Com gente de Portugal, pelo menos isso é certeza. A EM Melhoria diz assim: doutor, fala sobre o mioma. Descobri 3 no útero, estou devastada. Não precisa ficar devastada, né? A gente precisa observar e acompanhar esses miomas, né? Nem sempre é necessário retirar o mioma, a não ser que ele gere muita dor, muito sangramento ou tenha um crescimento muito rápido. Isso daí são os indicativos para a retirada do mioma. Mas aí precisa verificar também a idade que você já tem, se já tem filhos, tudo isso, né? Para poder observar se for necessária a retirada do útero, fazer a retirada sem maiores consequências. Mas não fique devastada e nem fique preocupada, né? Vamos levando e fazendo acompanhamento. Isso é sempre importante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó, algumas informações importantes. Bom, infelizmente, a informação mais importante que nós temos para compartilhar com vocês é a respeito do nível de mortalidade nas últimas 24 horas, né? O Brasil bateu o recorde de mortes por Covid-19 registrada nas últimas 24 horas. Foram 1.582 mortes desde o início da pandemia. Não tivemos nenhum dia onde nós tínhamos atingido essa marca. Ou seja, tem gente que está vivendo como se não houvesse mais a pandemia, porém os dados estão nos revelando que hoje está muito pior do que no ano passado. Então esse começo de ano tem sido devastador. No Amazonas, já citei para vocês o número de mortes que nós temos nesse ano de 2021. E olha, são poucos dias, né? Comparado ao ano inteiro praticamente, ano passado. Nós temos mais morte esse ano do que no ano passado no Amazonas. Nós estamos batendo recorde do número de casos, estamos batendo recorde do número de mortes e também quebramos o recorde do número de mortes no período de uma semana. Vocês percebem como que a coisa está totalmente descontrolada? Então, assim, é assustador ver toda essa realidade e ainda perceber que muitas pessoas estão agindo como se não houvesse mais pandemia. Estão promovendo aglomerações. Ontem eu li uma matéria sobre um culto que estava sendo realizado numa igreja em Curitiba e a igreja foi fechada. Foram aplicadas 3 multas, que o total das multas deu R$150 mil. Porém, eles estavam com 2.000 pessoas aglomeradas, né, num culto.
A gente sabe que buscar a Deus é importante, nós sabemos que a espiritualidade faz parte da vida, né, do brasileiro. Nós somos um país laico, porém somos um país cristão, né? Muitas pessoas têm a sua espiritualidade sendo cultivada, mas nesse momento, aglomerar dessa forma não dá, né? Não dá. Ainda mais, né, se nós formos observar que estamos na semana pior desde o início da pandemia. Então, 2.000 pessoas aglomeradas é complicado. O culto não estava sendo realizado em uma região onde tinha bancos que você podia delimitar para que as famílias pudessem estar próximas, mas que tivessem um distanciamento de outras famílias. Não. Estava sendo realizado um culto onde tinha um palco montado e estava todo mundo aglomerado lá na frente daquele palco. Então, assim, são coisas que a gente vê absurdas, né? Porque geralmente a gente sempre fala de festas, de aglomerações em festas, em baile funks, né, que aconteceram. Agora no período do carnaval, os bailes de carnaval clandestino que aconteceram. Mas numa igreja é demais, viu? Então a gente começa a perceber como que a irresponsabilidade, né, vai desde festas até o culto. Em todos os ambientes as pessoas promovem desrespeito. Vai ter como a gente conseguir controlar essa pandemia desse jeito. Por quê? O povo não tem responsabilidade. O governo não tem uma boa logística para distribuição de vacinas. Agora estava vendo até uma outra matéria, ó, que a saúde tem acordo, né, por vacina sem teste da terceira fase publicado. Então, bateu o desespero tão grande agora que o Ministério da Saúde já está abrindo concessões para que a gente tenha vacinas entrando no Brasil para tentar suprir a necessidade de vacina sem a realização da terceira fase, ou seja, justamente a fase que prova o grau de eficácia e o grau de segurança da vacina. Quando não se há planejamento, né, se perde no meio do caminho e começa a abrir concessões totalmente descabidas, né? Ah, não realizar a terceira fase, mas é segura. Como é que você sabe? Se não foi realizada a terceira fase, você não tem como provar o grau de eficácia e o grau de segurança dessa vacina. E agora eles já estão abrindo concessão para isso. Lembra que até foi muito criticada a Anvisa, né, que buscou seguir toda a questão de um protocolo, buscando fazer uma análise, né, minuciosa dos dados publicados de cada uma das vacinas que hoje já está liberada no Brasil. Por exemplo, nós temos hoje a vacina de Oxford, temos também a Coronavac e já temos a liberação definitiva da vacina Pfizer no Brasil. Você tem a Sputnik, que já está em fase de liberação, porém agora percebendo, né, que estamos totalmente descontrolados com relação a essa pandemia, estamos com o número de casos crescente, mortes crescentes, vão agora liberar vacina sem terceira fase. Ou seja, mostra um total despreparo do governo para lidar com essas questões do período da pandemia. Uma outra matéria tecendo duras críticas ao governo foi publicada ontem, dizendo que o governo brasileiro deu o melhor exemplo do que não fazer no período da pandemia. Ou seja, nosso país, além de ter que colecionar recordes de número de mortos, ainda vira chacota, né, fora, né, para outros países devido à maneira como tem sido conduzido. Então, assim, é trágico, é muito triste, mas é a realidade que nós temos hoje no Brasil. É um país totalmente despreparado, um país que não tem feito sua lição de casa com relação a essa pandemia. Então, estamos colecionando, infelizmente, todas essas tristes notícias e recordes. Bom, depois de passar essas informações para vocês, para que a gente tenha juízo e responsabilidade, já que os outros não têm, né, quero chamar uma pessoa para participar comigo. E eu percebi aqui que a Carmen Massa fez o pedido. Então, Carmen, se prepara que eu estou convidando você para podermos participar juntos do Today, do dia 26 de fevereiro. Seja bem-vindo, você que chegou, depois que eu já tinha feito meus cumprimentos aqui às pessoas. Deixa eu ver, eu vou falando aqui, ó, Liher conosco, Godinho Meire também, Adventistas Campo Bom, Josineide ASFL, Maciel Lim, a Leide Cavalcante também entrou.
Vamos ver, estamos aguardando para falar com a Carmen, aguardando a Carmen, vamos ver se vai dar certo. Até agora nada. Tomara que dê certo. Fico frustrado quando chama a pessoa e não dá certo. Raquel Farias conosco, Flávia Forte, Márcia Cristina Mendes, a Cíntia Neuropsicopedagoga. Legal, seja bem-vinda. Não deu certo com a Carmen. A Núbia Coimbra também comigo. A Emília Auiago disse que para eu falar sobre o uso do vinagre de maçã para a saúde. Bom, o vinagre de maçã, ele é fermentado, então não é uma coisa assim 100% legal. Porém, tem pesquisas que têm mostrado um grau de eficácia interessante do vinagre de maçã na melhora, né, da questão do peso, né? O vinagre de maçã associado à redução de peso. Uma colher de sopa ao dia tem, né, parecido trazer um resultado interessante para que as pessoas possam emagrecer. Bom, tentei fazer o contato aqui com a Carmen, não deu certo, e percebi que o Maciel também fez o pedido. Então vamos tentar falar com o Maciel. E aí a Carmen a gente tenta na semana que vem, já que não deu certo, infelizmente. Tentando conexão agora com o Maciel, vamos ver se dá certo. O Rogério PG está conosco, a Liliane Ramos também. Opa, vai dar certo. Bom dia! Deu certo. Bom dia, doutor. Que bom que deu certo. Deu certo, mas estava escrito Maciel ali. É que é o meu esposo, ele que tem Instagram. Legal, bacana. E o seu nome, por gentileza? Meu nome é Luísa, Luísa. Tá falando de onde, Luísa? de Araraquara, São Paulo. Olha que legal, percebi aqui que a Biofórmula Manipulação Oficial está aqui conosco, né? A Biofórmula é uma farmácia muito boa, né, de Maringá, onde nós tínhamos parceria quando eu trabalhava e atuava em Maringá, na clínica, lá em Maringá, na Beta Clínica. Sejam bem-vindos, pessoal. Você está falando então da região que está mais complicado aí, né? No interior de São Paulo, né? Verdade, verdade. Tá bem. A gente tá preso de verdade aqui. Pois é, não está fácil. Eu tenho amigos também na região aí de Araraquara, né? Então a coisa não está fácil. O Rubem, que é um fisioterapeuta aí da região, ele, nosso amigo, Então, né? o Rubem, a Valéria. Pois é. E eles também, também? Também, também. Nós temos nos falado, não sempre, mas de vez em quando, mas eles estão bem. Pois é. Que situação essa que a gente tem vivido, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, vai passar. Só que a gente tem É que ter isso, juízo, amém. né? Tá faltando A gente juízo para o precisa fazer a pessoal. nossa parte, né? Entender Precisa. holisticamente o que está acontecendo, porque para manter um equilíbrio, né? Tantas pessoas do comércio, ali que ontem teve meio que uma manifestação ali no centro da cidade, mais de 100 pessoas, né? Os comerciantes, muita pressão. Américo, que é a cidade vizinha, cedeu à pressão, porque até ameaças aos donos de comércio tiveram para iam arrombar as coisas. Então, tá uma situação assim, o que precisa é compreensão e esperar, ter paciência, né? Pois é, uma situação caótica. A gente viu, por exemplo, Manaus, né, que quando o prefeito tentou fechar, né, no final do ano, eles fizeram manifestação, cedeu e perdeu totalmente o controle. Né. Hoje, Manaus tem mais mortos só nesse começo de ano do que do ano passado inteiro. E a gente viu aquelas cenas, né, que são cenas muito tristes, né, de se ver fazendo enterro em vala coletiva. E agora imagina como é que não está. Se nesse começo de ano morreu mais do que o ano passado inteiro, então dá para a gente perceber como que a situação agora está um caos, né? Mas, O meu sogro faleceu recentemente de Covid. meu Deus, meus pêsames. É a situação triste, né? Aqui em Brasília também está com o número de casos crescendo, né? Minhas filhas estão na escola, mas a gente toma todos os cuidados com elas, chega antes de, né, sentar à mesa para poder comer, vai, toma banho, deixa o sapato lá fora. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo e é complicado, né? A escola está trabalhando no sistema de rodízio, tentando manter o distanciamento das crianças,
Só que a gente sabe que esse distanciamento só ocorre mesmo enquanto as crianças estão em sala de aula. Porque quando elas estão no Sim. pátio, no intervalo, quem que vai conseguir manter essas crianças sem, né, ter aproximação uma da outra? Impossível. Então, assim, a situação não é fácil. E eles tentam voltar as coisas a uma situação minimamente normal, mas eu não sei se esse normal existirá do jeito que nós estamos levando, né? A coisa está Os professores complicada. tinham que ter entrado na prioridade de vacina também, né? Logo depois dos idosos, os professores. Pois é, não é fácil, né? Complicado. Mas aí, Vou abrir um pouquinho mais a vamos... cortina aqui, doutor, para ficar mais claro. Eu acho que está escuro. Não. Inclusive, eu tenho uma frase do senhor aqui na parede. Ah, é? Deixa eu ver. É de cima ou de baixo ali? Tem aqui, tá aparecendo um monte de letras aqui na frente do pessoal escrevendo, eu não consigo ver qual que é a frase. Ah, Lê para mim. é descasque mais, desembale menos. Muito bom. Essa frase ela é muito importante, porque é aquilo que eu falo, você quer saber a qualidade de vida de uma pessoa hoje, é só você observar o lixo da casa dela. E você vai ter noção, então, da qualidade de vida que as pessoas estão tendo, né? Não é fácil, né? Bom, vamos lá, Luiz, em que eu posso lhe ajudar? Doutor Ricardo, eu gostaria de falar um pouco sobre mim e o meu filho, né? Então, aproveitar o conhecimento do senhor para essas duas coisas. Bom, começando comigo, eu tenho 36 anos, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Ok. Meus últimos exames foram em agosto de 2020. Preocupantes, principalmente por algumas coisas que o senhor já fala em todos os programas sobre vitamina a D e a B12. Uhum. Muito baixa B12. E bom, a vitamina D deu 21,8. Tá quase entrando num grau de deficiência, está na insuficiência, né? Então, nesse caso, correções com 15 mil I diário, 90 dias. 15. Logo após os exames, e a B12, que é a mais crítica, 168. Essa já está num grau aí de deficiência e realmente a gente precisa fazer correção com injeção. Não dá, Luísa, para a gente querer fazer via oral, porque leva um tempo para a gente conseguir ter o resultado. E sempre que a vitamina B12 está baixa, nesse nível, né, de 168, que fica abaixo de 200, a gente deve considerar uma correção rápida, por causa dos efeitos colaterais, né? Afeta a parte neurológica e afeta também a parte sanguínea de produção de hemácias, né, podendo levar muitas vezes ao desenvolvimento de uma anemia. Se tem uma coisa que a gente não pode ter nesse período de Covid é anemia, porque a nossa imunidade baixa. Então é super preocupante a gente ficar com B12 baixa num período de pandemia, porque isso pode me levar à anemia e aí complica bastante. Assim como a vitamina D, porque a vitamina D, de tudo que a gente pode fazer, né, para melhorar nossa imunidade, que tenha efeito principal, né, em cima de doenças infecto-contagiosas, é a correção da vitamina D. Então é super importante, B12, D normal nesse período, ferro, né, ácido fólico, para que a gente evite o risco de ter anemia e também essas carências de vitamina D, que são as coisas que mais comprometem a nossa imunidade nesse período, né? E a gente está vivendo no auge da pandemia, né? A gente nunca sabe quando que a gente falou assim, ó, vivemos o auge da pandemia em tal data, porque os recordes vão sendo quebrados dia após dia. Hoje já é o 37º dia que nós estamos com um número de mortos acima de 1.000. Então tem duas coisas que a gente não pode dar bobeira, B12 e vitamina D. E a gente sabe que são vitaminas que muito prevalentes a carência, né, delas. Por exemplo, segundo o IBGE, dados antes da pandemia, porque eu acredito que depois tenha piorado, se não houve conscientização da população, porque se alerta muito pouco a respeito da necessidade de fazer a correção da vitamina D. Mas antes da pandemia, eram 7 de cada 10 brasileiros com carência de vitamina D. Na questão da vitamina B12, não se fala muito, mas na minha prática clínica, de cada 10 pacientes meus com
comendo carne, queijo, leite e ovos, ou seja, ingerindo fontes de vitamina B12, entre 7 e 8 tinham deficiência. Então, assim, não dá para a gente desconsiderar. São duas vitaminas super importantes, né, correlacionadas à questão da imunidade, e a gente precisa realmente, né, fazer as correções. Eu vi o senhor num vídeo até curtinho que foi liberado, né, de um Today, que fala sobre tinha uma senhora, esqueci o nome dela, de algumas Zefinha. reações que ela já sente. E eu também, e eu falo, nossa, mas eu fui pegar e caiu, eu fiz tal coisa e eu não. Mas isso normalmente isso não aconteceria. Eu vou fazer alguma coisa, eu já não lembro, então eu comecei a ficar bem preocupada, principalmente com a B12. Logo após os exames, o médico te solicitou, e eu pedi a B12 porque um tempo atrás eu tive que fazer a correção também, eu fiz por injeção, eu até prefiro a injeção do Uhum. que a oral. E aí passou muito tempo, eu não tinha visto mais como estava a B12, ele passou um sublingual por um período de 30 dias, eu fiz, só que eu cometi um erro e eu queria também saber a Uhum. opinião do senhor de manipular B12. Eu manipulei B12 e a vitamina D. Qual a opinião do senhor em respeito a manipular essas duas vitaminas? Por exemplo, você viu que eu comentei que tinha uma farmácia de manipulação, né, que tinha entrado aqui para participar da live, né? Existem boas farmácias, né? Então, assim, tem farmácias que realmente são confiáveis. Eles têm matéria-prima de qualidade, né? Eles conseguem entregar aquilo que prometem, né? Então, eu gosto do manipulado, mas precisa ser feito numa farmácia já consolidada, precisa ser feito numa farmácia que as pessoas falem bem dela. Então, não pegue qualquer farmácia de manipulação, porque tem farmácias que estão começando, ainda não tem uma certa credibilidade, você não pode colocar a mão no fogo por elas, né? Já outras farmácias, né, têm sim boa qualidade e vale a pena fazer a manipulação. No caso, quando a gente vai manipular a B12, nós nem manipulamos ela no formato que geralmente é encontrado nos suplementos prontos já, que é cianocobalamina. A gente já manda manipular no formato de metilcobalamina, porque Também foi metilcobalamina é a forma da vitamina B12 que circula no sangue. Então eu acho interessante. A sua foi assim, né? Então, a mas minha aí dessa. Eu não você falou tomei, uma não foi coisa. muito gostei. Não, pode falar, tranquilo. Mas é que você falou uma coisa interessante. Você disse assim, ó, que você fez a correção, depois você tomou um sublingual, mas ficou muito tempo sem fazer exame. Então, olha como é que funciona o protocolo. O ideal é que a gente faça a suplementação. 3 meses depois de ter feito a correção, a gente repete o exame para descobrir em que nível que está a nossa vitamina B12. 6 meses depois, se ela estiver normal, a gente repete mais uma vez o exame. Se deu normal, mais 6 meses repete o exame. Depois que a gente já está nessa história de 2 vezes ao ano fazer o exame, a gente corrige no último exame e mantém um ano sem fazer novamente o exame. Então aí vai fazer o exame a cada ano. Mas depois que você já entendeu como o seu corpo funciona, como que o seu corpo lida com a vitamina B12. Então, a primeira coisa é entender: estou nesse nível, fui para esse nível, caí para esse, né, fiz 6 meses depois, estava nesse, ainda normal, fiz uma correção e agora um ano depois eu posso começar a fazer o exame, né, periodicamente. Então, é importante primeiro entender como o corpo funciona nessa dinâmica. Por quê? Se a gente for observar, Luísa, tem gente que não tem uma boa taxa absortiva oral. Então, se ele faz a correção via injeção, depois ele toma via oral e não percebeu um aumento, isso quer dizer o quê? Poxa, essa pessoa não tem uma boa absorção, tem alguma carência, de repente, ali na produção de fator intrínseco. Não vai valer a pena para essa pessoa ficar insistindo em fazer via oral. Ou eu tento a sublingual, ou então eu vou para a via injetável. Então, é importante conhecer a dinâmica do organismo. Cada pessoa é um indivíduo, diferente um do outro, com suas características e particularidades. Por isso é extremamente importante conhecer como o seu corpo funciona, como que você lida com a vitamina B12. Tem outras pessoas que conseguem um nível satisfatório de fazer ali a sua correção. Porém, elas têm uma necessidade maior de vitamina B12 do que uma outra pessoa. As duas que estejam lá no mesmo patamar, não quer dizer que elas vão cair junto a vitamina B12 das duas no mesmo nível, não. Às vezes uma cai bem mais rápido do que a outra. Eu preciso conhecer como é o meu organismo,
como que é a minha demanda de vitamina B12. Porque a vitamina B12 ela é importante para várias funções do organismo. Pessoas que trabalham muito com a questão mental, cognitiva, têm um gasto maior de B12. Pessoas que fazem musculação pesada, né, com propósito de ganho de massa magra, têm mais necessidade de B12 para a produção ali de células responsáveis pelo transporte do oxigênio, que é a hemoglobina. Então veja como que a dinâmica é diferente de um para o outro. E eu preciso me conhecer. Você precisa se conhecer e todo mundo que está assistindo precisa conhecer a si mesmo nessa questão da vitamina B12. Perfeito, doutor. Então eu devo refazer os exames, verificar o que aconteceu nesse período, sendo que eu só tomei por 30 dias e foi no ano passado. Não sei, talvez que deu uma queda novamente. Fiz os Pois é. exames novamente, aí o senhor me recomenda, então, a fazer essa. Eu prefiro injetável, é meio doido Uhum. assim, mas uma vez por semana, uma injeção, para mim eu acho É. até melhor para não correr risco de esquecer, de tomar, aquela coisa toda. Seria Pois essa, é. então, doutor? Isso seria a melhor opção. E essa questão do viés do esquecimento também é importante. Por quê? Às vezes a gente está lidando com uma população idosa, sabe? E a pessoa já tem algumas questões de esquecimento. Então, eu não vou partir por uma via que eu corro o risco de esquecer o uso da medicação na data certa da suplementação. Então, o injetável acaba sendo mais favorável, né? Então, tem todas essas particularidades que precisam ser analisadas. Porém, a via injetável é a mais confiável, né? É a melhor, porque ela já joga direto para a tua corrente sanguínea. Quer dizer, joga no músculo e do músculo vai para a corrente sanguínea. Mas você tem uma certeza de que entrou para a corrente sanguínea, porque tudo que entra pela boca, seja sublingual, seja suplementação via oral, você não garante 100% de absorção. Uma parte dela você perde. Então você vai ter a condição de mensurar melhor quando você faz o injetável, aquilo que foi aplicado entrou, veja o resultado que deu e começa a fazer uma estimativa, então, de quando repetir o exame. Só que como você fez em agosto, você falou, né, os exames. Agosto de 2020, ano Pois é, passado. eu acredito que vale muito a pena você fazer novamente tanto a vitamina D quanto a B12 antes de você partir para a suplementação. Porque pode ser que você encontre níveis mais baixos do que está hoje. E aí a gente vai ter condições de pegar realmente o nível que está e o nível que foi daqui 3 meses. Então, isso é Tá joia. importante. Isso é importante, porque aí a gente tem uma foto real, né? Não é uma foto antiga. Tem um exame que a gente faz lá que a gente diz que ele é em real time, ou seja, tempo real. Então, assim, ter esse resultado do tempo real, do momento, a foto do momento, é muito importante, porque a decisão ela é extremamente racional e eu tenho possibilidade de fazer a comparação depois, né? Hoje, se você faz uma suplementação e daqui 3 meses você repete o exame, eu não sei se realmente aumentou o tanto que eu gostaria, porque eu não sei onde ela está. Eu tenho um exame de agosto, então eu posso falar, ó, realmente melhorou, né? Está aqui no nível de 450, mas estava em quanto? Se a gente descobre que estava em 110 e foi para 450, eu sei quanto que aumentou. Eu sei quanto aumentou. Então, se eu sei quanto aumentou, eu sei quanto vai aumentar numa próxima oportunidade fazendo o mesmo tipo, né, de suplementação. Então, essa que é a grande diferença de ter o resultado real, né, o resultado do momento. E qual o mínimo, doutor, para que eu tenha um exame desejável? Porque aqui no exame, enfim, tem uma. Não sei se eu posso falar se é Uma contraditório, mas variação. uns defendem que 500, outros 900, né? Eu já vi 900. Qual o senhor defende? Assim, qual a sua defesa em termos de estar Tá. bom? Vamos analisar então o seguinte: no próprio exame, se a gente for verificar, é só abaixo de 180 que vai considerar como deficiência. Eu já considero abaixo de 200 um caso preocupante. Normal é que nós estejamos, né, com um nível de suficiência longe do mínimo. Por que longe do mínimo? Ué, porque eu não vou repetir o exame a cada 3 meses. Esse é um exame que geralmente a gente faz somente uma vez ao ano. Então eu preciso ter um nível de suficiência elevado para garantir que pelo menos aquele ano eu passe bem sem entrar em carência. Então eu acredito que o melhor é estarmos acima de 400. Porque acima de 400 eu tenho essa margem de segurança de pelo menos 200. Então eu posso ir caindo ao longo do ano.
Porém, com um nível de 400, o que a gente tem percebido já com os pacientes nesses 15 anos tratando pacientes com carências de vitamina B12, é que a gente atingindo um nível maior do que 400 e repetindo o exame uma vez ao ano, ele vai ter queda, né, no seu resultado de exame, porém não entra em carência depois de um ano. Chega lá bem próximo dos 200, ou seja, hora de refazer o exame, descobrir se está próximo dos 200 e fazer uma nova suplementação. Então, esse aspecto é muito importante. Nós compreendermos que essa margem de segurança, ela serve para que ao momento que eu realize o próximo exame, eu tenha condições de estar com o meu nível de vitamina B12 ainda na suficiência. Então, isso é interessante. Agora, tem algumas pesquisas novas, Luísa, que está dizendo o seguinte: para pacientes idosos, né, ou para pacientes que já têm um início de Alzheimer, ou também, né, uma demência, é interessante que o nível de B12 esteja acima de 600. Então, quando a gente já pega uma pessoa idosa, que tem um histórico familiar de demência ou de Alzheimer, né, uma pessoa idosa que já tem, né, um certo grau de esquecimento, já mostra, né, alguma possibilidade de desenvolver essas doenças, o nível de suficiência ideal para ele seria acima de 600. E já se considera até sair de 600 e chegar até 1.200, que seria mais do que o resultado normal do exame, que é 900. Então, veja como que a ciência tem descobrido coisas novas, né, ou descoberto coisas novas, né, a respeito da vitamina B12, de que é interessante mantê-la num nível de suficiência bem alto, nunca próximo de 200. E eu sugiro acima de 400, ou nessa condição especial, com o avanço da idade e com o histórico familiar de demência ou risco para demência ou Alzheimer, acima de 600. Perfeito, doutor, maravilha. Eu tenho muita queda de cabelo. Não sei se é exatamente relacionado, eu ainda amamento, né? O Denise tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses ele ainda mama. E E a pode queda de cabelo continuar. é absurda. É absurda. Oh, eu quero continuar. Até. Mas a queda de cabelo é absurda, doutor. Tem relação com uma dessas duas vitaminas ou alguma outra coisa? O que eu poderia fazer para não ficar sem cabelo? Porque as entradas aqui, eu prendo o meu cabelo e já vejo aqui, já tem um monte de. Então fica até interessante eu dar recomendação sobre queda de cabelo, né? Que o meu, né, aqui eu tô deixando crescer, ó lá, já está crescendo, ó, tanto de cabelo. Então, assim, ó, a gente precisa entender que quando uma mãe amamenta o filho, o cérebro entende que essa mãe não é a prioridade, que a prioridade é o filho. Então, o que que o organismo faz? Pois é, isso é a perfeição para a manutenção da espécie, né? Deus fez tudo de maneira perfeita. Eu, como sendo uma pessoa que creio em Deus, sempre vou colocar isso como sendo um milagre, né? Um milagre que Deus realiza, de convidar a mãe, digamos assim, para ter uma participação importante no processo de gerar uma vida, sendo que foi ele quem gerou a primeira vida, porque na Bíblia tem um texto que eu acho muito interessante, que está em Gênesis capítulo 1, no verso 27. O verso 27 diz assim, ó, criou Deus, pois o homem, né, a sua imagem o criou, homem e mulher o criou. Mas é interessante essa primeira parte quando diz criou. Esse verbo, criou, é um verbo que está no hebraico, né, em hebraico ele chama bará. E bará quer dizer criar algo que não existe. Em toda a Bíblia você vai ver esse verso bará sendo aplicado somente a Deus, ou seja, só Ele tem o poder de criar. Mas quando uma mulher está gerando a vida, ela está gerando a vida, né, com a participação de Deus, obviamente. Então, a mulher tem esse privilégio de gerar uma vida, ou seja, criar algo do nada junto com Deus. E Deus colocou de maneira muito sábia, né, que o corpo da mulher precisa entender que enquanto tem uma vida dependente dessa mãe, seja dentro do útero, seja no processo de amamentação, a prioridade é esta vida que está sendo gerada. Então, não é a mãe. Por isso que muitas vezes a gente acaba percebendo muitas mulheres que entram com algumas carências nutricionais no período tanto da gestação quanto no período da lactação. E algo que é importante as mães saberem é o seguinte, no período da lactação, a demanda de energia e nutrientes é maior do que no período da gestação. É claro que agora, ele estando com 1 ano e 8 meses, o leite já não é mais suficiente para suprir as suas necessidades. O leite entra como um complemento.
Porém, o cérebro entende que se ainda precisa da produção de leite, porque tem a sucção, tem o estímulo para a produção de leite, a prioridade vai ser disponibilizar os nutrientes no leite para o bebê. Então, nesse caso, a gente precisaria observar outras vitaminas, outros minerais que podem ter uma relação, né, com queda de cabelo. Eu vou fazer o seguinte, para depois poder passar uma lista. Aqueles que ainda não estão no nosso grupo VIP, eu vou mexer ali no WhatsApp depois e vou colocar um link para você poder entrar no grupo. E na parte da tarde, hoje, nós disponibilizaremos, então, uma lista de exames, né, para avaliar carências correlacionadas a esta questão de queda de cabelo. Porque tem coisas que são importantes, né? Magnésio, zinco, é super importante a gente observar. Aí nós colocamos lá uma lista de exames depois. Mas isso é importante. Análise primeiro, descobre se tem carências e faz a correção de carências, tá? E vou colocar também uma fórmula que geralmente a gente mandava manipular para todos os nossos pacientes que tinham quedas de cabelo, que ajuda nesse processo, principalmente durante o período da amamentação. Então a gente coloca a fórmula e coloca também os exames lá dentro do grupo depois. Falando em criança, tem uma pergunta que chegou aqui, Luiz, que eu queria responder, que é da Thaís Ferraz, ó. A Thaís Ferraz, ela é nutricionista e ela diz assim, ó, para criança também seria a mesma dose de injeção de B12? Não, Thaís, para criança a gente não faz uso de injeção. Para criança nós fazemos o uso da correção, preferencialmente a sublingual, né, porque tem uma absorção melhor do que a via oral que vai ser absorvida no intestino. Então, crianças geralmente não fazemos o uso, né, da injeção. Né? Primeiro que é muito dolorida, né? Para adulto, tem adulto que não toma, imagina criança, né? E aí chega uma outra pergunta sobre... Perdão, então, pode falar. essa já está respondida, então. Ele tem um ano também. E tem uma outra pergunta perguntando assim, ó, se vitamina D pode ser qualquer marca? Sim, pode ser qualquer marca, só precisa estar nas doses corretas, né, com relação a essa questão de avaliarmos o nível que está. Então, é muito importante. Pode continuar, Luiz. Eu vou vendo aqui mais perguntas que vão chegando para a gente emendar aqui na conversa. Perguntas que caibam aqui. Tranquilo, maravilha. Levando o gancho, então, agora entrando no meu filho, ele tem 1 ano e 8 meses, né? Ele iniciou a alimentação aos 6 meses, graças a Deus. Era um sonho que eu tinha de conseguir amamentar até os 6 meses, e, enfim. Quando ele começou a introdução alimentar, o que eu tento, né? O que a gente tenta aqui em casa é que ele conheça e goste daquilo que realmente ele precisa para se nutrir. Então, a alimentação dele hoje é basicamente café da manhã, 4 tipos de fruta diferente cortadinho, e aí ele come sozinho, põe uma aveia por cima, ele come isso. Legal, muito bom. O almoço, ele conhece os grãos, então ou é grão de bico, ou lentilha, feijão, aqui eu priorizo feijão preto, né? Também o arroz eu coloco chia, gergelim, quinoa, semente de girassol, é um arroz cheio de coisinha, uso muito cúrcuma. O que ele come hoje em termos assim, carne? Ele já ofereci, ele come ovo e ele come peixe. Eu conheço mais ou menos a opinião do senhor a respeito de ovo e de peixe, mas isso é o que eu ofereci até agora e, lógico, ao longo desse período, porque com 1 ano e 8 meses agora. Então, essa é a alimentação dele. Recentemente, semana passada, eu faço pão aqui em casa, né? Pão integral, então eu ofereci pão e ele gosta, mas não é uma coisa que ele se esbanje, eu priorizo as outras coisas. Legal. E eu ontem ofereci para ele ricota, um pedacinho, pequenos pedaços de ricota, e ele joga assim, mas enfim. A minha pergunta é: e à noite ele come também um feijão com uma batata doce ou uma grande bico com uma batata doce, e sempre oferecendo uma fruta ou goiaba ou laranja, porque ele toma o ferro, né? 10 gotinhas de ferro de Noripurum, e ele toma 3 gotinhas de dose D, né, também diária. A gente brinca lá fora que Morada do Sol, né, tem muito sol. Então eu queria saber, doutor, eu estou no caminho certo com meu bebê, o que o senhor me orienta, até sobre a B12, como ele não come carne bovina, aves, em que período eu devo fazer algum exame de sangue para saber como estão as vitaminas dele? Legal, muito bom. Uma coisa que eu gostei de Araraquara é o cheiro, né, da laranja que exala, né, pela cidade. Isso é fantástico, né? E sol realmente não falta aí, né? O pessoal brinca, tem um para cada habitante, né? Então
Só que não é um sol tão quente quanto o sol do Nordeste, né? Então tem uma diferença. Lá parece que o sol queima mais do que o sol de Araraquara. Mas veja, quando a gente pensa num bebê, ainda, né, antes de completar seus 2 anos de vida, porque esses 2 anos ele é muito importante, né, porque é o período onde a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, orienta que você pode manter, né, o aleitamento materno para a criança ainda. Obviamente, eu acredito que até os 2 anos, né, seria o mínimo, e poderia levar até os 4 anos. Agora, a partir dos 4 eu já não recomendaria, porque a partir dos 4 já vira uma chavinha, né, do primeira infância para a segunda infância. E aí você vai ter uma queda na produção de lactose, isso é normal, né? Mas até os 4 anos poderia sim. Depois disso, não vejo como uma necessidade. O que é importante nós entendermos? A criança, ela está numa fase de desenvolvimento. Nessa fase de desenvolvimento, e um desenvolvimento muito rápido, existe uma demanda de nutrientes muito maior para um bebê do que para um adulto. Se a gente for comparar as necessidades, por exemplo, de calorias que o bebê precisa por quilo de peso, quando comparado a um adulto, é muito maior no bebê. Então, obviamente, essas necessidades proteicas também acabam sendo maior, porque é a proteína que oferece os aminoácidos que vão ser importantes para a construção de tecidos. Então, a gente tem que dar um grau de atenção realmente a essa questão proteica para o bebê. Mas vamos analisar também a questão do estômago do bebê. Ele está numa fase de desenvolvimento, o estômago dele é pequeno, e o estômago, por ser pequeno, muitas vezes você não vai conseguir suprir toda a necessidade que ele precisa somente com 3 refeições, que seria o de jejum, o almoço e o jantar. Então, o que nós fazemos para um bebê que ainda mama nessa fase? De jejum, no meio da manhã você pode oferecer, né, o leite materno, aí vem almoço, meio da tarde, leite materno, vem o jantar, leite materno e sono. Então você pode oferecer o leite materno nesses 3 horários, no intervalo. Se for oferecer o leite materno junto com a refeição, que é o comum para muitas mães, né, nunca antes da refeição, nunca leite materno e depois refeição. Primeiro refeição, depois leite materno, porque nesse momento o leite materno não é o mais importante. O mais importante é justamente oferecermos o alimento. Depois do alimento, aí sim podemos oferecer o leite materno como um prêmio, né? Uma sobremesa para o bebê, mas nunca antes, né? Então esse é um aspecto. Na hora que você for buscar fazer combinação de alimento, a gente tem que lembrar a idade, 1 ano e 8 meses. Então aqui tem uma informação muito válida, que é a seguinte: até os 6 meses, nós trabalhamos com aleitamento materno exclusivo. O corpo do bebê está adaptado a fazer a digestão somente do leite até os 6 meses. Eu gravei um vídeo essa semana respondendo algumas perguntas que chegam para a gente nas redes sociais, onde uma dessas perguntas foi a seguinte: uma mãe, né, que adotou uma criança de 4 meses, né, e adotou essa criança de 4 meses que não fazia uso de leite materno e fazia uso de Mucilon. Então, assim, não é legal, isso é um crime, né? Você oferecer, né, um produto desse antes dos 6 meses de vida para a criança. Depois também não é uma coisa tão interessante, mas ainda cabe. Mas antes dos 6 meses não é o ideal. Mas, claro, eu não sei quais foram as condições. Uma criança que foi adotada com 4 meses talvez tenha sido abandonada pelos pais, talvez, né, tenha tido, né, a morte precoce da mãe no parto, não sei. Então, eu não posso julgar também porque tem outras condições, mas é só para destacar esse aspecto. Quando chega aos 6 meses, começa o processo de introdução alimentar, onde tem vários alimentos que não fazem parte desses 6 meses. Por exemplo, não deveríamos oferecer nenhum alimento que seja fonte de glúten antes de 1 ano. Então, a gente não deve colocar aveia, não deve colocar trigo, centeio, cevada antes de 1 ano, isso é o ideal. Não deve oferecer, né, nenhum tipo de conservantes para a criança, ou seja, você não vai oferecer azeitona, não vai oferecer palmito, que também ainda tem um risco do Clostridium botulino, né? Não deve oferecer mel antes de 1 ano, né? Deve observar a questão das castanhas, tem muitas castanhas que têm uma questão de alergia muito grande, não é a melhor opção também para o primeiro ano de vida. Mas quando a criança fecha 1 ano de vida, Luísa, ela deve comer o mesmo padrão de alimentação da casa. Então, esse é um aspecto importante. Não devo pensar numa comida diferente e exclusiva para o bebê. Não.
Depois de 1 ano, ele deve comer a mesma comida que os pais comem. Então, por isso, o importante é entender como organizar essas refeições para que supra a necessidade não só do bebê, como dos pais, porque o alimento tem que ser o mesmo e a quantidade que cada um, né, vai comer, que acaba sendo diferente por causa da necessidade do bebê para o seu desenvolvimento ainda. Então, veja só, nós temos 3 macronutrientes que são fundamentais: carboidrato, a proteína e a gordura. Os 3 são importantes e eu não posso priorizar um dos 3. Cada um deles tem uma função diferente do outro e deve ser contemplado nas refeições. Então, olha só como é que a gente divide. De manhã é o horário onde a gente tem uma maior necessidade calórica, pela manhã. Ou seja, essa tem que ser a refeição principal do dia, a refeição da manhã. Nesse caso, a gente deve combinar, no máximo, 2 fontes de carboidratos pela manhã, sendo que uma delas deve ser as frutas. Então eu posso comer, por exemplo, fruta e pão, posso comer fruta e tapioca, posso comer fruta e cuscuz, posso comer fruta e um bolo, mas a fruta deve ser oferecida pela manhã. Esse é um carboidrato que não deve faltar. Como a criança passou a noite dormindo, o adulto passou a noite dormindo, subentende-se que sim, eles acordam, né, com o organismo já pronto para fazer a digestão. A melhor digestão do dia é a digestão da manhã. Além de ser a necessidade maior de calorias de manhã, além de termos uma maior necessidade calórica pela manhã, ainda temos a condição de fazer uma digestão melhor pela manhã do que durante a noite. Por quê? Porque você passou a noite inteira dormindo, descansando, seu corpo estava se preparando para um novo dia. Então ele tem quantidade suficiente de saliva, rica em bicarbonato e rica em amilase, ele tem quantidade suficiente de bile, o corpo está totalmente preparado para liberar o ácido clorídrico, para poder liberar as enzimas produzidas no estômago, no intestino, no pâncreas. Ou seja, o corpo está no melhor momento para fazer a digestão. Então, a refeição da manhã tem que ser a melhor refeição do dia. E contemplar aí, no máximo, 2 fontes de carboidrato, se forem 2, uma delas, as frutas. Devo oferecer, no mínimo, 2 fontes proteicas ou uma fonte proteica, contanto que ela seja bem concentrada em proteína. Então, por exemplo, o amendoim é uma fonte bem concentrada em proteína. Então, só ele, por si só, já poderia servir como sendo a fonte proteica da manhã. Agora, como você disse que ele gosta de comer frutinha com aveia, a aveia também é uma fonte proteica. Então, se você coloca fruta, aveia e amendoim, você já teria uma refeição completa. Por quê? Eu tenho a gordura do amendoim, tenho a proteína do amendoim, tenho o carboidrato da aveia e tenho a proteína da aveia e mais o carboidrato da fruta. Então veja como é que às vezes a gente quebra a cabeça, mas é simples, né? Eu, por exemplo, quando estou com muita pressa, de manhã eu tomo uma vitamina. Fruta, geralmente banana ou mamão, né? Aveia e pasta de amendoim. Aí eu bato tudo, bebo e saio para o meu compromisso se eu estou com pouco tempo, né? E é uma refeição completa, né? Tem tudo que eu preciso ali naquele momento. Então, é interessante compreender como organizar a refeição, porque aí você vai ter liberdade de escolha para colocar os alimentos da maneira como você quer e combiná-los como você gostaria. E de manhã ainda devo oferecer uma fonte de gordura, que é muito importante também. Quando vamos para o almoço, nós vamos colocar no máximo uma fonte de carboidrato. Então veja que teve uma mudança. Na parte da manhã eu tinha 2 fontes de carboidratos que eram liberadas, porém uma delas era as frutas. No almoço a gente já dá preferência por comer somente uma fonte de carboidrato. Nunca combinar arroz e feijão, arroz e batata, batata e macarrão, né, de maneira... Não, eu falei feijão, não era feijão, era arroz e macarrão, arroz e batata, batata e macarrão. Não dá para combinar. Por quê? São 2 fontes de carboidrato. A única coisa que daria para combinar é se vier da mesma fonte. Por exemplo, comer macarrão e pão. Macarrão e pão dá, porque os 2 vêm do trigo, não vai gerar fermentação. Claro que eu vou ter que reduzir a quantidade de um e do outro para poder encaixar dentro da quantidade de carboidrato que eu preciso para aquele momento. Mas o ideal é que não haja 2 fontes de carboidrato. Devemos continuar ainda com no mínimo 2 fontes de proteína e uma fonte de gordura nessa refeição também. Quando vamos para a refeição da noite, aí já precisamos entender o seguinte: não é a melhor digestão, é a pior das 3 digestões que eu vou fazer durante o dia, é a que vai ser mais lenta para processar o alimento, é uma refeição
que vai ter que ser mais leve do que as outras, né? E nem todas as fontes de gordura são interessantes para esse momento, porque elas são muito concentradas em gordura. Então, a melhor fonte de gordura, se você for adicionar gordura no período da noite, é o abacate. O abacate é a melhor fonte para nós. Fora o abacate, todas as outras são muito concentradas, né? Então não seriam opções muito interessantes, a não ser que coloque uma quantidade bem pequena, só para poder complementar a necessidade calórica. De repente, se você percebe que o bebê não está se desenvolvendo com relação a ganho de peso e crescimento. Lembrando que nessa fase da vida, é muito mais importante nós observarmos as curvas de crescimento do que as curvas de peso. Então, mais importante é a estatura ou o comprimento, né, que até 2 anos é medido como comprimento e não como estatura, do que o peso. Então, esse é um aspecto muito importante. Devo oferecer à noite, no máximo, 2 fontes de carboidrato também. Se forem 2, uma delas deve ser fruta, e uma fonte de proteína já é o suficiente, não precisa ter 2 no período da noite. Então, esses aspectos de como organizar o cardápio é muito importante. E rapidamente queria passar quais são as fontes de carboidrato, proteína e gordura. Carboidrato, nós temos os cereais, todos eles, né? Trigo, aveia, centeio, cevada, milho, quinoa, amaranto, né? Tudo isso, cereal, milho, né? Acho que eu não tinha falado ainda, todos eles são cereais e são ótimas fontes de carboidrato. Temos também as raízes e tubérculos, né? Então, todas as batatas, a batata inglesa, a batata doce, a batata yacon, né? Batata asterix, tudo isso, né? É fonte de carboidrato. Cará, inhame, mandioca também são fontes de carboidrato. Lembrando que, dentre essas fontes de carboidrato, elas têm velocidade de absorção diferente. Alguns absorvem bem lento, outros absorvem muito rápido. Nesse caso, os lentos, eles fazem com que a gente tenha um tempo de saciedade maior e evita picos de glicose. Então, são excepcionais, né? São os melhores tipos de carboidrato. Por exemplo, o arroz integral. Já a batata inglesa, ela tem uma velocidade de absorção muito rápida, gera um índice glicêmico alto, sobrecarrega a função pancreática e, além disso, favorece ganho de peso. Então, para quem que a gente usaria a batata inglesa? Se a gente, por exemplo, pegasse uma criança que está desnutrida, a minha preferência, ao invés de usar o arroz integral, seria usar uma batata inglesa. Por quê? Eu quero favorecer o ganho de peso da criança. Então, eu tenho que ter essa análise também. E isso serve para adulto também, né? Quando você tem um paciente que é anoréxico, você vai entrar com carboidrato de índice glicêmico alto, porque você tem que gerar uma hiperinsulinemia para favorecer o ganho de peso. A insulina que vai promover processos anabólicos no organismo de ganho de peso. Então, se eu pego um paciente desnutrido, se eu pego um paciente, né, que está com baixo peso, anoréxico, que aí já não é nem baixo peso, é pele e osso, eu preciso entrar com carboidrato de índice glicêmico alto. Batata inglesa é uma ótima opção. Mas perceba que todo mundo que faz musculação e começa a ter dieta de maromba, não come batata inglesa, come batata doce, porque a velocidade de absorção é bem mais lenta. Então, esses aspectos são importantes nós conhecermos também para fazer escolhas baseadas na realidade de cada um. Tá? Essas são as principais fontes de carboidrato junto com as frutas e agora as fontes de proteína. As proteínas eu tenho fontes de origem vegetal e origem animal. As de origem animal, carne, queijo, leite, ovos, né? E aí os derivados desses também que a gente pode encontrar, como os embutidos e tal. Claro que eu não faço nenhum tipo de recomendação, mas são fontes de proteína, mas não recomendadas, né? Eu hoje não consumo proteína de origem animal. Mas isso é uma particularidade minha, baseado no conhecimento que eu tenho e baseado também nas incoerências que eu vi no sistema de produção, né, dos produtos de origem animal. Então, na minha cabeça, é meio incompreensível eu comer sabendo como é produzido, onde nem o próprio produtor come. Mas claro que eu não posso impor o meu ritmo de pensamento, né, e comportamento para outras pessoas. Porém, eu posso alertar que os produtos de origem animal não são as melhores opções hoje como fonte proteica. Não que a proteína seja ruim. A proteína de origem animal, ela é uma proteína completa, é uma proteína que oferece todos os aminoácidos que eu tenho, no entanto que ela é chamada proteína de alto valor biológico, porque ela oferece todos os aminoácidos essenciais que o meu corpo não produz. Agora, que ela vem com um monte de porcariada, isso também é verdade, né? Vem muito lixo junto, que não precisaria. Nesse caso, eu sempre faço a opção das proteínas de origem vegetal.
Mas independente se você vai usar proteína de origem vegetal ou animal, você precisa lembrar das combinações. No mínimo 2 de manhã, no mínimo 2 no almoço e uma no jantar. Então isso daqui é importante. Agora, quais são as de origem vegetal? De origem vegetal eu tenho dois grupos. Eu tenho cereais e tenho leguminosas, que são fonte. Os cereais eu tenho três, né, cereais que têm bastante proteína, que além de ser fonte de carboidrato, também vão ser fonte de proteína. A aveia, excepcional, para mim um dos melhores alimentos que existe, se não o melhor alimento que existe hoje para o nosso organismo. Porque a aveia tem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa, que o pessoal não faz ideia de quão grande seria o benefício comer aveia, né? Valeria muito a pena. Valeria muito, muito a pena. Então, a aveia é uma ótima fonte proteica também, a quinoa e o amaranto. Então, esses são os três cereais que contemplam, além do carboidrato, uma quantidade boa de proteína. Aveia, quinoa e amaranto. Depois, nas leguminosas, as leguminosas são todas as sementes que dão dentro de vagem. Então, quando a gente fala assim, adiciona tal legume. Legume, na verdade, né, o termo deveria ser ligado à leguminosa. Então, assim, os feijões, né, todos eles, né, o feijão preto, feijão carioca, feijão branco, a fava, o fradinho, o azuki. Olha só quantas variedades só de feijões, né? Então dá para perceber como que dá para brincar com essa história toda. E não fica monótono a refeição se você não tiver também a proteína de origem animal. Depois você tem o grande bico, tem a ervilha, tem o tremoço, tem a soja, tem o amendoim. Tudo isso também é fonte proteica. E é óbvio que a gente tem os subprodutos, né, que você faz a partir desses grãos, né? Por exemplo, se eu olho a soja, eu vou encontrar o tofu, o miso, o natô, o tempê, o leite de soja, né? Eu tenho quinaco de soja. Tudo isso são subprodutos da soja. Então, tenho essa variedade de subprodutos. Obviamente que soja ela é muito interessante para a saúde, porém, boa parte da produção de soja nossa hoje no Brasil é transgênica. Então, é necessário que a gente faça a aquisição da soja que já venha embalada. Eu nunca sugiro para alguém comprar soja a granel ou subproduto de soja a granel. Por exemplo, a proteína texturizada de soja, que eu não havia citado como um dos produtos. Por quê? Porque não tem rótulo, e não tendo rótulo, não tem a obrigatoriedade de ter um símbolo dizendo que é transgênico ou não. Então, o ideal é que quem vai comprar subprodutos da soja, compre subprodutos que sejam embalados, porque aí você vai ter a garantia de saber se é ou não transgênico. Então, esse aspecto é muito importante. O amendoim, você também tem subprodutos dele, né? Você tem um amendoim, depois você vai ter uma farinha de amendoim, né, que se encontra por aí, você tem a pasta de amendoim, você tem a paçoca, né, que também é de amendoim. Então, veja, tem subprodutos, né? A aveia, você também vai encontrar aveia em floco, aveia média, a aveia na forma de farinha fina, mas vai encontrar granola, que também é feito de aveia. Você vai encontrar barras de cereais, que são de subprodutos que foram sendo feitos a partir da aveia. Então, assim, nós temos vários subprodutos também que são encontrados, né, a partir dessas leguminosas. Então, a gente percebe que não é escasso, dá para brincar e dá para fazer muitas opções, né, com relação a essas combinações para que não haja falta de proteína. Então, assim, algo que é super importante lembrar para quem não quer comer proteína de origem animal é o seguinte: é sempre importante ter 2 fontes de proteína no de jejum, 2 no almoço, uma no jantar. Mas sempre, em todos os casos, em todas as refeições, eu preciso combinar essas fontes de proteína, se forem grãos, ou seja, se forem leguminosas, com um cereal. Então, se eu comi, por exemplo, grão de bico, eu tenho que combinar ele com feijão, um exemplo, ou com arroz, por exemplo. Aí eu tenho grão de bico e tem arroz. Por quê? Porque aqueles aminoácidos que faltam no grande bico, eu encontro no arroz. Então, eles se combinam. Se combinam. E a gente pode aí anotar uma frase que, só para a questão de lembrar, né? Então, por exemplo, feijão mais arroz integral igual proteína ideal, né? Então, já que vocês gostam das minhas frases, mais uma aí, ó. Feijão mais arroz integral igual proteína ideal. E é uma verdade. Porque a combinação do feijão com o arroz vai oferecer todos os aminoácidos essenciais que eu preciso. Porque aquilo que falta no feijão, eu encontro no arroz. E o que falta no arroz está no feijão. Então, a combinação deles, né,
gera uma proteína ideal. É um casal perfeito, digamos assim, né? Só que o arroz é um casal meio assim, safadinho, né? Porque ele combina com o grão de bico, combina com feijão, combina com a lentilha, combina com a ervilha, ou seja, o arroz combina com todo mundo, né? E essa combinação sempre vai formar a proteína ideal, porque o que falta em um, eu encontro no outro. Então, assim, com relação à proteína, não há a menor necessidade para o consumo de proteína de origem animal. A gente encontra muitos atletas que hoje eles têm um estilo de alimentação que não contemplam proteína de origem animal, né? Muitos atletas, né? Por exemplo, um dos grandes defensores é o Lewis Hamilton, né? Ele tem um padrão de alimentação que não contempla proteína de origem animal. E agora tem um novo defensor da dieta vegetariana, né? Que já foi Miss Olímpia, ou seja, já ganhou, né, a competição mais importante de fisiculturismo do mundo algumas vezes, e hoje ele tem um documentário que ele patrocinou, mostrando de que não precisa o consumo da proteína de origem animal. E é nada mais, nada menos do que o Arnold Schwarzenegger. Ou seja, hoje ele não come proteínas de origem animal e reconhece que ele poderia ter tido um desempenho tão bom quanto ele teve, né, nas competições de fisiculturismo, se não até melhor, com uma dieta vegetariana. Então, assim, não vejo hoje uma necessidade do consumo das proteínas de origem animal. Claro que a gente tem que lembrar que, para algumas pessoas, talvez pela falta do conhecimento, isso possa gerar algum problema. Então, é importante nós entendermos que cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo, mas que é sim possível ter uma dieta vegetariana e ser saudável. Isso é uma certeza. A única coisa que a gente se preocuparia é com suplementação de vitamina B12. Mas comer produtos de origem animal também não é uma garantia de que não vá ter deficiência de B12. Nessa nossa live mesmo eu já falei que de 7 a 8 pacientes meus tinham carência de B12 mesmo ingerindo produtos de origem animal. Então, assim, com esse conhecimento, Luísa, você vai conseguir agora organizar muito melhor o cardápio da sua casa e, obviamente, o cardápio do seu filho, porque ele tem que comer o cardápio da casa. Então, preparar a comida dele separado é um equívoco. O ideal é que ele coma a mesma comida que vocês estão comendo, que vocês comam da maneira correta e que ele aprenda, por exemplo, naquele sentido que a gente chama de macaco vê, macaco faz, que é a repetição. Maravilha, doutora. Eu tinha um receio, porque é o que a gente come, sim, mas o dele eu fazia sem sal, coisas assim, paranoias minhas, né? Sem Não sal, precisa. o mesmo arroz que ele come é o que a gente come, só que eu comecei para nós, bem sem sal. Meu esposo falou, ai, Luísa, dá para você pôr mais um pouquinho de sal? Porque eu comecei nessa paranoia de que ai, ainda tá cedo para ele comer tal coisa. Como o senhor falou, eu tenho pasta de amendoim, a gente come, mas eu nunca servi para ele. Então, a partir de agora, eu vou oferecer para ele pasta de amendoim. Já E pode. outras coisas também que o senhor orientou aqui agora. Se a gente for pensar, né, algo que é importante, a criança aprende por exemplo, né? Então tem uma frase que eu falo que é a seguinte: eu só como o que eu compro. Mas um bebê, uma criança, né, ele só come o que os pais comem. Então, assim, os pais precisam acertar na escolha. Se os pais Sim. acertam na escolha, vai dar certo. Me lembro quando eu fui fazer uma palestra em Foz do Iguaçu, e aí nós tivemos, né, um fato que ocorreu lá que a minha esposa me contou depois. Uma amiga, né, nossa, chegou para a NET e disse assim, falou, NET, eu não sei o que eu faço. Ela falou, com relação ao quê? Ela falou, minha filha, ela não come fruta, a gente oferece um monte de fruta, mas ela não come fruta, né? E aí ela perguntou para essa nossa amiga, claro que eu não vou citar o nome, você come fruta? Ela falou, eu não gosto muito de fruta, não. Ela falou, criatura, como é que você quer que a tua filha coma fruta se ela não vê você comendo fruta? Aí ela disse assim, mas fruta não é importante para ela? Ela falou, só para ela? Quer dizer, então, às vezes, alguns equívocos de pensamento nosso fazem com que a gente cometa erros, né, que não vão conduzir a criança para o caminho correto no padrão de alimentação. Agora, algo que nós precisamos lembrar, que é muito importante, é que a criança ela deve estar inserida no contexto alimentar da casa. E o que você quer dizer com isso, Ricardo? Bom, eu quero dizer com isso o seguinte, que a criança tem que participar das decisões da casa com relação à alimentação. E a pessoa deve estar olhando agora para mim e falar assim, começou a endoidar, agora não está batendo muito bem, né?
É, ela deve participar desde criança das decisões. Como é que funciona isso? Bom, leve a criança ao supermercado. Aí tem gente que vai falar assim, agora fico louco de vez, pode internar no hospício, né? Vou levar para passar vergonha com essa criatura se jogando no chão, batendo o pé, fazendo birra lá no supermercado. Entenda uma coisa, se você, pai, mãe, avô, avó, não levar a criança ao supermercado, você não promove com ela um processo chamado educação nutricional. Se você não ensinar a criança o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que ela deve e o que ela não deve comprar, quem vai ensinar? Se você não ensina, ela vai aprender de duas formas. Vamos colocar uma terceira, vai aprender de três formas. Ela vai aprender com a televisão, então o aprendizado não vai ser muito bom. Ela vai aprender com os amiguinhos da escola, também não é muito bom, né? Porque aí quem está educando o seu filho no padrão alimentar é a mãe do outro, não é você. E ela vai aprender frequentando a casa de coleguinhas ou parentes, né? É onde ela também recebe uma influência para o padrão de alimentação dela. Ou seja, o pai, a mãe, o avô, a avó, o responsável por essa criança, precisa levar a criança ao supermercado, ensiná-la a fazer compra, ensinar todas essas questões. É bom, é ruim, faz bem, faz mal, devo, não devo. E se não devo, o porquê não devo? E na hora de fazer esse processo de educação nutricional, Luiz, é muito importante você fazer o seguinte, agache. Quando você quiser dar um recado para o teu filho, e não só na questão da educação, isso serve para qualquer coisa que você precise falar com ele. Olho no olho. Você tem que estar no mesmo nível que a criança. Você não deve estar abaixo, você não deve estar acima. Você não deve mostrar um grau de inferioridade e nem um grau de superioridade. Você precisa mostrar um grau de igualdade. Só que você precisa mostrar um grau de igualdade onde você tem a última palavra, onde ele compreende também que você é um líder dentro da casa e não ele, né? Então você aproveita para educar e colocar teu filho no lugar dele dentro do supermercado também. Quando ele vai querer fazer birra, você abaixa, segura ele, olha nos olhos e fala assim, presta atenção, isso não vou levar, isso faz mal. E eu vou te explicar os motivos pelo qual nós não vamos levar. Nunca deixa assim, ó, não vou levar e pronto, acabou. Não, isso não é resposta. É igual aquele negócio, porque sim não é resposta. Então você precisa explicar os motivos, precisa fazer sentido na cabeça da criança do porquê que você não está levando. Se fizer sentido na cabeça da criança por que você não está levando determinado gênero alimentício, ela vai compreender e aquilo vai fazer sentido e ela não vai pedir mais. É assim que funciona. Então assim, ó, a criança tem que participar das compras, a criança tem que participar da escolha do cardápio. Então, isso é importante também, convidar ele na hora que... Porque todo mundo deveria ter um cardápio minimamente estabelecido para a semana. A segunda vamos comer tal coisa, a terça tal coisa. Por quê? Porque você se organiza para fazer compras também, né? Então, é importante as crianças participarem da decisão do que vai ser servido, mas é importante as crianças participarem da preparação do alimento também. Então, mesmo que seja mínima a preparação dele, a participação dele, quer dizer, na preparação, por exemplo, quando você pede assim, filho, pega a cebola para a mamãe, pega o alho para a mamãe, vamos fazer aqui um suco de laranja, pega a laranja, né, e tal. Então, assim, o mínimo que ele pode participar, desde os seus primeiros dias de vida, ele deve participar. Então, a criança precisa estar inserida no contexto alimentar da família. Se a criança estiver inserida no contexto alimentar da família, eu tenho certeza que nós vamos criar uma geração diferente, vamos deixar um legado diferente, né? E aí não vai ter tanta necessidade de profissionais que façam encontros, né? Seja na internet ou tenha consultórios, né? Para suprir a necessidade de conhecimento da população, porque os pais já vão ter ensinado algo fundamental para a criança. Lembra que hoje nós adultos comemos 3 vezes ao dia. Se eu como errado 3 vezes, são 3 vezes que eu estou tentando me matar, né, com aquilo que eu como. Então é por isso que eu tenho uma palestra que eu chamo Suicídio a Conta-Gotas, né? Que as nossas escolhas alimentares muitas vezes estão trazendo uma morte, né? Só que é uma morte progressiva, né? Uma morte que acontece da noite para o dia. Então assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. E podemos encerrar o Today, né, com essa frase, porque é super importante. Como estamos formando a nova geração, né? Principalmente na questão das escolhas. Quem sabe escolher bem o seu alimento, vai saber bem escolher as outras coisas que ela tiver que tomar decisão ao longo da sua vida também. Concordo, doutor. Concordo.
Muito obrigada pela atenção. Faz muito tempo que eu tento participar, estou muito feliz. Dei pulo de alegria de verdade. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Obrigada por por, né, compartilhar conhecimento. Isso deixa a gente muito feliz. Eu fico muito feliz também pela oportunidade que vocês nos concedem, né, de trabalhar assuntos variados aqui. Eu vi que ficou muita pergunta interessante para trás, muita mesmo, né? E eu até gostaria de ter respondido todas. O grande problema é que depois que a gente salva, essas perguntas não ficam aqui para nós, né? Então, assim, eu fico muito preocupado, né? Porque, assim, a gente fica devendo muitas respostas, né? E aí eu fico bem triste. Ó, alguém citou aqui A Dieta dos Gladiadores, documentário da Netflix. É isso daí que fala sobre o Arnold Schwarzenegger, né? Um patrocinado por ele até, né? Esse documentário muito interessante, né? Então, assim, pessoal, eu desejo para todos vocês um ótimo final de semana. Agradeço, Luísa, pela tua participação, né? Por ter compartilhado essas informações, né? Na segunda-feira nos encontramos mais uma vez, né? E vão se preparando aí, viu, pessoal? Que nós vamos fazer nossa primeira jornada do ano. Vai ser uma jornada sobre detox, né? Ela vai acontecer aí dia 15, 16 e 17 de março. Quem está nos nossos grupos VIPs viu que a gente já até mudou lá, tirou a minha carinha e colocou, né, a logo do Detox, já mudamos o nome do grupo, para as pessoas saberem e já começar a se inteirar de que nós vamos fazer 3 dias gratuitos, né, falando sobre a necessidade do detox, o porquê fazer o detox, né, e como fazer um detox, né? Então é super importante nós compreendermos isso, porque hoje nós estamos intoxicando o nosso corpo o tempo inteiro. E precisamos dar um auxílio para o nosso organismo ter condições, né, de liberar muito dessas toxinas que vão sendo retidas no organismo. Mas só que eu me preocupo muito, porque tem muita gente que está fazendo um detox da maneira errada, que no fim acaba tendo mais prejuízos do que vantagem ao fazer esse detox. Então se preparem que agora no mês de março, 15, 16 e 17, teremos aí a Semana Detox Vital. E aí convido você a participar e também a convidar outras pessoas a estar junto conosco nessas 3 lives que vão ser no período da noite, às 20 horas. Um bom final de semana para todos vocês, um ótimo Igualmente, dia, feliz. que Deus realmente abençoe. Obrigado. Até mais, Tchau, pessoal. muito Tchau, obrigada. tchau.